Bom dia, Soma. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe quem fechou o canal ali. É que eu tenho que ser piedoso publicamente. As imprecações eu guardo para depois, no privado. Gente, vocês estão bem? Vamos orar pelos enfermos? Para variar. Assim, só para variar um pouquinho. Nós temos algumas pessoas enfermas. A G está sem voz, ficou em casa. As crianças estão levemente pesteadas também. O Chico e a Paloma também não estão legal. A Paloma está passando agora pela sessão exorcista. Enfim. E eu quero muito pedir oração para vocês também, que vocês me ajudem em oração pelo meu avô. Lembra que eu pedi oração por ele esses dias? Lembram? Gostaria muito que vocês orassem por ele. Ele passou mal de novo, continua mal. Não acredito que tenha muito tempo mais. Só peço que Deus o livre do sofrimento. Óbvio que a gente pede cura, né? Óbvio. Mas, enfim, gostaria que vocês me ajudassem em oração. Vamos orar? Amém? Inclina tua cabeça aí, por favor. Se tiver mais alguém enfermo, uma coisa que eu tenho falado pouco e é erro meu, eu tenho errado nisso, mas se houver enfermos entre nós, lembre-se sempre de pedir oração, e ou eu, ou o pastor Daniel, vamos orar por vocês com óleo de unção, ok? Nós não somos do time que pensa que o óleo da unção lá em Tiago é só para medicinal, tá? Quem pensa assim está errado. As pessoas que defendem isso, elas não estão usando a totalidade do seu raciocínio, estão reservando um pouquinho para usar na eternidade, talvez. Nós cremos totalmente na palavra de Deus. Nós cremos que a oração da fé, ela cura. A petição, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós cremos que Deus é poderoso. Nós cremos que obedecendo às Escrituras, Deus está com o coração aberto a nós. E é por isso que nós obedecemos às Escrituras. Amém? Vamos orar? Vamos, gente. Então lembre-se, se algum dia você estiver aqui, estiver enfermo, passar mal, alguma coisa assim, peça oração. Nós vamos orar por você com óleo de unção e Deus há de curar. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu é bom. Nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor, porque Tu é bom. Nós sabemos que Tu é bom, nós cremos nisso, porque nós cremos na Tua Escritura. E por Tu ser bom, Senhor, que nós podemos fazer pedidos a Ti confiantes de que Tu nos atende, ou pelo menos de que Tu está predisposto a nos atender. E eu quero neste momento, Senhor, pedir pelos nossos irmãos que estão enfermos. Eu quero pedir a cura sobre os nossos irmãos. Eu quero pedir-te, Senhor, que recupere fisicamente os nossos irmãos que estão enfermos, abatidos. E eu peço a Ti, ó Deus, que toque agora, Senhor, com Teu toque curador, sarador, no organismo de cada um dos irmãos. E onde houver enfermidade, que seja retirada neste momento, no poder que há no nome de Jesus. Eu ordeno a Ti, enfermidade, vá embora no poder que há no nome de Jesus. Tu está repreendida. Eu clamo a Ti, Senhor, e peço, porque eu sei que Tu é o Deus que cura, Tu é o Deus que sara, e por Tu ser o nosso Deus, eu sei que Tu está disposto a nos curar. Olha para os nossos irmãos e atende o nosso pedido, nós intercedemos neste momento. Cura, Senhor. Abençoe com cura física, em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero pedir-te pelo meu avô, este homem honrado, um dos homens mais honrados que eu conheço, Senhor. Faz com que ele não sofra. Evita, Senhor, o sofrimento a ele. Tira dele o sofrimento. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E conduza-o em paz para junto de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos no último sermão da série. Semana que vem já é o primeiro do Natal. E passou o ano. E foi. O que aconteceu? Os boletos continuam lá em casa? Não mudou. Os boletos estão tudo lá, não estou entendendo o que aconteceu com 2025. Enfim, estamos no último sermão da série e nós estamos respondendo algumas perguntas sobre Jesus. Quem é? Ele é um homem? É Deus? É os dois? O que Ele faz? O que Ele fez? O que Ele vai fazer? E hoje nós vamos falar sobre isso. O que Ele vai fazer?
O que Jesus fará quando voltar? E eu amo falar disso. Eu amo. Porque, afinal de contas, para o cristão, essa é a bendita esperança. E quando a gente fala sobre isso, a gente está, geralmente, tratando de algo que, de fato, é uma esperança, porque aqui a gente cansa, né? A termo de ilustração, todo ano a minha família se reúne. Todo ano. A minha família, por parte de mãe, os Lima, eles se reúnem e tem um encontro familiar. A família toda se reúne, vai tio, tia, maridos, sobrinhos, primos, cachorro, papagaio, todo mundo. Se é Lima, vai estar lá. Se reúnem todo ano. E esse fim de semana é o encontro da minha família. Eles estão lá. Nós fomos ontem, voltamos, porque temos o culto. O culto é mais importante. Tá? Eu vivo dando indiretinhas aqui, então te acostuma com isso. Tá? Eu vivo dando indiretas. O culto é mais importante. Mas, ontem nós estávamos lá, e hoje, depois do culto aqui, nós vamos voltar para lá. E ontem nós tivemos uma partida de vôlei. E óbvio que o pai ganhou o vôlei. É coisa mais óbvia. Deixa eu explicar. Alguns de vocês já estão perguntando internamente, mas e o futebol? Não, já teve a minha época. Eu sou que nem o Xande, sabe? Na época que eu jogava, sabe? A época que eu jogava era assim. Não, é que depois de um pino e um parafuso no tornozelo, não há mais psicológico que confie numa partida, entendeu? Eu sempre acho que os caras vão vir chutar e fazer uma dividida comigo e vão arrancar meu pé fora. Então eu não jogo mais. Mas no vôlei o pai ainda domina. Entendeu? No vôlei o pai manja. Desculpa, estou um pouquinho acima do peso, eu sei, dá para ver ainda. Mas no vôlei o pai comanda ali. E ontem nós ganhamos a partida. Só que o que acontece? Durante a partida e até agora, para falar a verdade, as minhas pernas não estão 100% ainda. Se eu cair aqui, não vá pensar que é no poder do Espírito. É só porque falhou, entendeu? Falhou. Acontece. Eu estou muito dolorido, estou muito mal. Mas a gente venceu. E aquilo ali, cara, vou dizer para ti. A vitória por si já é boa. Tu poder zoar os parentes é muito bom. Sabe, tu poder tirar sarro dos caras, sabe, os gurizão mais novo, assim, em todo o seu porte físico, tu poder olhar para um piá e dizer, que tu quer? Teu tio ganhou de eu, 41 anos, gordo, ganhei de ti, vai te deitar, piá, sabe? É muito bom falar isso, é muito bom. Além do mais, ontem a minha testosterona dobrou, porque eu fiz outra coisa que até então eu não havia feito, eu matei uma galinha caipira. Cara, eu tô demais. Esse fim de semana ninguém me aguenta. Ninguém me suporta esse fim de semana. Eu fazia assim, ó. Escorria a testosterona, sabe? Escorria. Enfim, voltei para casa, a Su veio me admirando no carro, assim. Uau! E aí eu tô que ninguém me aguenta agora. Enfim, o que é a vida cristã? É nós sofrendo, batalhando, mas certos de que no final nós vamos vencer. A vida cristã se resume a nós termos complicações. No mundo tereis aflições. Mas a gente sabe que apesar de tudo isso, a gente vai vencer no final. Porque a gente está no time vencedor. João fala isso em 1 João, capítulo 5. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Se tu crê em Jesus, se tu confia no Senhor, essa tu já tem. Essa vitória é certa, já é tua, já é garantida. E eu quero falar sobre isso hoje, como que se dá essa vitória, o que vai acontecer quando Jesus voltar. Porque, apesar de cansaço, apesar de sofrimento, há coisas em nós ainda que precisam ser vencidas. Um outro exemplo, não tão bom, mas uma coisa que me irrita muito é o trânsito. Cara, quem já andou comigo sabe, eu vivo um murmurador pleno quando eu estou no volante. Eu reclamo, eu xingo, eu brigo, assim, de janela fechada, né? Hoje em dia tu não pode mais brigar com o cara saindo do carro. Eu xingo, enfim. E uma esperança que eu tenho é de que, sabe aqueles espertinhos no trânsito? Sabe? Sabe ou não? Os espertinhos, aquele cara que passa pela direita, que fura a fila, sabe aqueles caras espertinhos do trânsito? Toda vez que passa um por mim, eu digo, Senhor, eu sei que tu vai fazer justiça. Eu quero ver no dia do juízo, eu estar assim, bem pertinho e ver Deus dizer assim para alguém, tu passou pela direita.
sabe? Tu ultrapassou pela direita e era errado. Vai pro inferno. Sabe? Tipo isso, assim. Eu sou piedoso no meu coração, entendeu? Eu ainda tô conquistando a piedade, ela não é plena. Então, no meu coração, o cara que passa pela direita, ele merece o inferno. Só isso. Fazer o quê? Mas isso me irrita muito. E eu sei que isso vai ter justiça algum dia. Apesar de, às vezes, eu mesmo querer fazer justiça. Hebreus 10, 37. Lê comigo aí, por favor. Eu quero muito que tu leia esse texto com o coração aberto, com o coração esperançoso, com o coração de crente, um coração de crente que não vê a hora disso aqui acontecer. Depois tu não fecha a tua Bíblia, porque nós não vamos usar esse texto como base. Esse aqui é só o pontapé, ok? Hebreus 10, 37 diz: aquele que vem virá, não irá demorar. Nós cantamos aqui agora, né? Maranata, vem, vem, Senhor. O que o texto está dizendo é, cara, Jesus vem logo. Ah, mas já faz 2000 anos disso aqui, cara, para Deus é logo. Para Deus é logo. 1000 dias para o Senhor é como um dia. Não importa, para Deus é logo. E nós estamos nessa expectativa. Então eu quero falar sobre 4 ações que Jesus terá quando voltar. E eu quero muito que tu preste atenção. O que ele vai fazer quando voltar? O que Jesus vai fazer? Em primeiro lugar, Jesus vai julgar todos os que viveram. Todos, sem exceção. Jesus vai julgar todo ser humano que já pisou nessa terra. A todos ele vai julgar. E deixa eu explicar para ti. Você sabe, né? Eu já trabalhei e trabalho ainda com aconselhamento. Eu já atendi diversos casos. Casais se divorciando. Eu já tratei de abuso. Eu já vi muita maldade. Para vocês terem uma ideia, eu já tive casos em que era um jovem que tinha pornografia infantil no computador. É desesperador isso aqui. O mundo tem muita maldade. O mundo tem muita maldade. E o que acontece? A gente quer justiça. É ou não é? Né? Eu dei o exemplo do cara passando pela direita, mas, cara, das maldades, sabe? O mundo está tomado de maldade. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo tem muita maldade. Detalhe, abre um parênteses aí. É por isso que tu não deixa teus filhos sozinhos. É por isso que tu, na igreja, tu não deixa as crianças sozinhas. Porque tem visitantes, tem pessoas que nós não conhecemos. Entra um estranho, tu não sabe quem é. Igreja é um lugar perigoso. Igreja é um lugar de pessoas que se recuperaram. Pessoas que estão em processo de recuperação. Pessoas que estão em constante transformação. Então, tu não deixa a criança sozinha. Ok? Fecha parênteses. A gente quer justiça. Nós queremos justiça e isso não é errado. Isso é algo ainda da imagem de Deus em nós. Nós temos essa imagem distorcida, Deus nos criou a imagem dele, nós distorcemos com o pecado, mas querer justiça é algo próprio de Deus. E é um resquício de Deus ainda nessa imagem distorcida. O bom disso é que Jesus vai julgar todos, sem exceção. A palavra de Deus diz em João 5, 24 a 27, que o Pai deu autoridade a Jesus para julgar. Ele tem autoridade porque é o Filho do homem. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a palavra de Deus diz: é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Romanos 2,16 diz: no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos das pessoas. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, mostra para nós um grande trono branco e aquele que está sentado no trono. E deixa eu te falar, quem senta nesse trono é Jesus. O Senhor Jesus vai julgar a todos. Todo ser humano passará por isso aqui, sem exceção. Sem exceção. Você vai passar por isso, eu vou passar por isso, os nossos inimigos vão passar por isso, os nossos irmãos vão passar por isso, todos vão passar por isso aqui. E agora eu quero que tu abra em Mateus e deixa a Bíblia aberta aí, que nós vamos seguir nesse texto aí. Mateus
25. Nossos irmãos dispensacionalistas acreditam aqui se tratar de um outro julgamento. Nós não pensamos assim. Aqui é o mesmo julgamento. Quando Jesus se assenta no trono branco, ele está assentado aqui no texto em que está relatando, Mateus 25. Acharam? Mateus 25, do 31 em diante. E nós vamos ler por partes. E nós vamos, eu vou inverter aqui alguns versículos depois. Nós vamos ler agora do 31 ao 33. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, todas, do grego todas. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Presta atenção nisso aqui. O que está acontecendo? Jesus vai se sentar num trono. E dessa vez será um trono de juízo. Presta atenção. Nós temos agora acesso ao trono da graça. Agora, neste momento, enquanto nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus, nós temos acesso ao trono da graça. Haverá um dia em que esse acesso vai mudar. Aqueles que estão em Cristo continuarão tendo acesso a Ele. Continuarão tendo acesso pleno. No entanto, haverá alguns que não contarão mais com graça nesse momento. Por quê? Porque Ele vai julgar a todos. E durante esse processo de julgamento, Ele vai separar dois grupos. Alguns estarão com graça, ainda estarão com Ele, estarão para a eternidade, vida eterna. Alguns não. E agora, tu precisa entender, Jesus é a pessoa que estará nesse trono. Jesus, Ele veio uma vez e Ele foi esbofeteado, Ele foi morto, Ele sofreu, Ele padeceu. O credo diz, padeceu sob Pôncio Pilatos, e nós confessamos isso. No entanto, Ele virá uma segunda vez e Ele não vai tomar nenhuma bofetada mais. Ele vai se sentar num trono, e esse trono é para julgar. Tem um ditado, né? O Dani falou isso domingo passado lá no culto que nós tivemos em Sapiranga. Todos os caminhos levam a Deus, fato. Todos os caminhos levam a Deus, mas nem todos conduzem a Ele como Pai. Nem todos conduzem a Ele. Acredite, todos nós iremos a Deus. Todos os caminhos levam a Ele. Alguns para serem julgados apenas. Em segundo lugar, Jesus vai punir os não cristãos no inferno. E agora eu vou pular alguns versículos. E eu quero que tu avance lá para o versículo 41 de Mateus 25. Mateus 25, 41 ao 46. O texto sagrado diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, sendo forasteiro vocês me hospedaram, vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. Versículo 44. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que, sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes, presta atenção aqui, dobra a tua atenção, versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Acredite, meu irmão, alguns irão para o fogo eterno. Alguns irão, Jesus vai punir alguns no inferno. A recompensa de alguns será o inferno, o lago de fogo. Punição, condenação, sofrimento, tudo isso naquele lugar maldito. Naquele lugar que não vai ter uma gota de graça do Senhor. Vocês sabem que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, e no inferno não vai ser diferente, Deus estará no inferno. Sabe qual é a diferença? É que no inferno Ele terá a presença julgadora dEle, a presença punidora dEle. Não vai ter uma gota de graça lá.
Aqui, as pessoas recebem graça de Deus, mesmo quem está longe dele. Quem vive distante do Senhor ainda recebe graça, recebe chuva sobre ímpios e justos. Recebe o sol nasce sobre todos. As pessoas têm trabalho, têm emprego, têm ar para respirar, têm água para beber, têm muita graça do Senhor. E isso é graça. Tu não produz água, tu não produz oxigênio, é Deus que dá. No entanto, as pessoas que forem para lá, estes aqui, eles não terão a graça do Senhor. É só juízo. É um local de terror eterno. E alguns irmãos queridos dizem que isso aqui, a morte, depois de um tempo, a pessoa vai se extinguir, não vai existir. Deixa eu te falar, não é isso. Eles estão errados. A palavra de Deus diz que é eterno. Eterno é para sempre. Vida é eterna, juízo eterno. Versículo 46, castigo eterno. No mesmo contexto em que a Bíblia está dizendo que haverá vida eterna, versículo 46, é o que está dizendo que haverá castigo eterno. Se nós dissermos que esse castigo aqui é por um tempo, a vida eterna também será por um tempo. Está no mesmo contexto, é o mesmo termo. O castigo eterno é algo para sempre. A pessoa que for para lá nunca mais reverterá essa situação. Aqueles que forem enviados para lá nunca mais serão enviados para outro lugar. E hoje a gente vive um período que as pessoas relativizam isso aqui. E eu queria que tu prestasse atenção em algumas opiniões. Algumas opiniões de pessoas da nossa época. Alguns já que passaram, mas enfim. Jorge Luiz Borges diz: o que é o céu, se não um suborno, e o inferno, se não uma ameaça? Sabe? É só uma forma de manipular as pessoas. O céu é um suborno e o inferno é uma ameaça. Mark Twain diz: céu para o clima e inferno para a companhia. O cara está relativizando, ele está dizendo assim, cara, para o clima, céu bonito, agradável, isso é bom para nós aproveitarmos. Agora, para a companhia, as pessoas legais, inferno. Ele está dizendo assim, o lugar divertido mesmo é inferno. É as pessoas que curtem uma diversão, gostam, sabe? Gostam de uma festa, gostam de uma noitada, gostam disso e daquilo. Robert Pierce diz assim: não há inferno, há apenas o céu, e você o cria ou não. Thomas Hobbes disse: o inferno é a tortura de uma consciência ruim. Oscar Wilde disse: somos cada um o nosso próprio diabo e fazemos deste mundo o nosso inferno. Na verdade, o inferno não existe, é a gente que cria da cabeça isso. Jean Paul Sartre, filósofo, disse: o inferno são as outras pessoas. Você entende? O mundo relativiza, por quê? Porque ele não quer aceitar isso aqui. O mundo relativiza o inferno porque ele não consegue lidar com a realidade de que vai padecer eternamente. O que Jesus fará quando voltar? Ele vai julgar todas as pessoas. Além do mais, aqueles que não são dele, que não estão nele, que não têm comunhão com ele, ele lançará no inferno. Jesus pegará esses não cristãos e punirá eles. De que forma? Lançando-os no inferno. É dessa forma. Mas como assim? Isso é incompatível, né? Jesus é um cara amoroso, Jesus é um cara legal, Jesus é um cara paz e amor, Jesus é um cara que quer o bem de todos. Esse não é o Jesus que eu creio. Lamento te dizer, muitos hoje estão redefinindo o inferno justamente por não estarem em Jesus, por não terem comunhão com ele, por não haver o menor relacionamento com ele. As pessoas odeiam ele e não querem aceitar que um dia Jesus lançará os não cristãos no inferno. E falar sobre isso aqui é amor. Presta atenção. Tu olhar para a pessoa e dizer que tu vai para o inferno se tu continuar agindo assim, se tu continuar vivendo essa vida, se tu continuar longe de Jesus, isso é um ato de amor. As pessoas querem tolerância hoje. Não, tu tem que tolerar. Eu falei aqui faz 2 domingos, se eu não me engano. A fé cristã é intolerante. A fé cristã é intolerante.
Não há espaço para outro tipo de fé, para fé em outros deuses, outros ídolos, outros, seja lá o que for. A atitude mais amorosa que tu pode ter com uma pessoa é dizer: abandona lá, abandona esse demônio e vem para Jesus. Alá vai te conduzir para o inferno, porque ele vai ir para lá. Abandona esses Exu, Orixá, tudo isso aí. Por quê? Porque são demônios, eles vão para lá e eles querem que tu vá junto. Abandona, Jesus quer te salvar. Abandona todos esses ídolos, abandona essa idolatria e vem para Jesus, porque senão ele vai lançar no inferno. É amoroso tu dizer: se tu não é cristão, tu vai para o inferno. É uma atitude de amor tu dizer isso. Não falar isso é odiar a pessoa. Tu tem que falar a verdade. Não cristãos irão para o inferno. Nossa, que intolerante, né? Nossa, só tu tá certo. Não, a palavra de Deus está certa. A Bíblia está certa. Jesus falou... Cara, presta, olha só que louco isso aqui. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus, quando estava... Tu lê os evangelhos, tu vai ver, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. O que é isso senão alguém amoroso te alertando sobre um perigo? O que é isso senão alguém que ama demais, a ponto de dar a vida, alertando: tem perigo à frente, tem perigo. Se tu seguir esse caminho, tu tem um precipício, tu vai cair, tu vai morrer. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. As pessoas serão julgadas e punidas por causa da sua perversidade, por causa do ódio a Jesus. Não cristãos irão para o inferno. E deixa eu te falar, esse mundo aqui, essa vida aqui, é o mais próximo do céu que o não cristão vai chegar. Assim como para nós isso aqui é o mais perto do inferno que tu chega. Daqui tu não passa, fica tranquilo. Aqui, esse mundo é o mais perto do céu que o condenado vai chegar. 3 verdades sobre o inferno que tu precisa entender. 3 realidades sobre o inferno. 3 verdades que nós temos que ter em mente. Em primeiro lugar, o inferno ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Ok? Mateus 25, versículo 41, diz exatamente isso. Nós lemos, olha o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo, ok? O inferno foi preparado para o diabo e aqueles que seguiram ele, os anjos que caíram, os anjos que seguiram, os demônios. O inferno foi preparado para ele. Em segundo lugar, o inferno também é para quem não creu em Jesus, ou para quem creu no diabo, nas mentiras da serpente, para quem creu em tudo aquilo que esse dragão maldito, a serpente do jardim, fala. Todos que estão seguindo por esse curso, estão cursando um caminho que não é o de Cristo, que não estão em Jesus, irão para esse lugar. Para esse lugar de condenação eterna, para esse lugar de juízo. E cara, a gente, presta atenção, a gente não consegue imaginar o que é isso. Porque a gente tem muita graça hoje. Imaginar o inferno é algo que a gente não alcança. Tenta imaginar tu num lugar que não há graça nenhuma. Não há uma gota de graça, não há uma gota de água. Lucas 16, do 19 ao 31, Jesus está falando sobre o rico que foi para lá, e ele está pedindo: molhe a ponta do dedo na água e me refresca a língua. Ele está implorando por uma gota de água e não tem. Ok, esse sofrimento a gente consegue imaginar. Alguém aqui já ficou com sede alguns minutos. Assim, mínimo, guardadas as devidas proporções, tu faz ideia. Agora imagina, tu tá num lugar em que não vai ter isso, não tem graça nenhuma, literalmente não há graça nenhuma, e tu tem uma consciência o tempo todo te dizendo: tu teve oportunidade, tu podia, tu ouviu, tu não creu. Eu acredito no fogo literal, ok?
Eu creio que quando a Bíblia diz que o fogo, que é fogo eterno, eu acredito que é fogo, fogo. Certo? Eu acredito nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma consciência acusando permanentemente é um fogo também. Queima, arde até os ossos. Em terceiro lugar, não haverá injustiça, mesmo no inferno. Sabia disso? Que o inferno vai ser um lugar justo? Vai haver justiça no inferno? Por quê? Quem é que manda para o inferno? Oi? Jesus, Deus. Ou seja, Ele vai mandar justamente. Além disso, quem for para lá vai sofrer proporcionalmente. Apocalipse 20, versículo 12, diz que os mortos foram julgados de acordo ou segundo as suas obras. Ou seja, a pessoa vai pagar, vai responder, vai ser punida de acordo com o que ela fez. Alguém que roubou uma caneta vai para o inferno? Vai, óbvio. Porque esse pecado é contra Deus, Deus é eterno. Agora, não espere que ele terá o mesmo sofrimento que Hitler. Está entendendo? Não é a mesma coisa. Os dois padecerão eternamente. E é óbvio que eu estou dando um exemplo diminuto, uma hipérbole, um exagero para tu entender a diferença. Mas o que eu quero enfatizar? No inferno haverá graus de sofrimento. A punição será proporcional. E foram julgados segundo as suas obras. Amém? Em terceiro lugar, o que vai acontecer quando Jesus voltar? O que ele vai fazer? Ele vai recompensar os cristãos no céu. Mateus 25, volta no versículo 34, agora até o 40. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram, enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Presta atenção aqui. Deixa eu dizer uma coisa para ti, porque geralmente a gente age assim. Nós geralmente pensamos, e é uma tendência que nós temos: o inferno é para o outro cara. O inferno é para o outro, para mim é o céu. É óbvio, o inferno é para o outro, para mim é o céu. O inferno é para aquele lá, eu vejo tudo que ele faz de errado, é possível que Deus não esteja vendo. Geralmente a gente age assim. Geralmente a gente age como se o outro é o que vai para o inferno, nós vamos para o céu. Agora, tu precisa entender uma coisa: ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu se não for por meio de Jesus. O pior pensamento que tu pode ter é: ele merece o inferno. Que bom que eu não, que eu estou indo para o céu. Que bom que eu estou indo para junto de Deus. A pior coisa que tu pode fazer para ti mesmo é não se ver como alguém que merece o inferno e não tem a menor condição de chegar ao céu, a não ser por meio de Jesus. Quer estragar a tua vida? É só tu pensar que tu merece. É só tu pensar que o inferno é para o outro cara. O inferno é para o outro. Afinal de contas, tu está vendo? Ele faz tudo de errado. Nós somos salvos por Jesus. Ele que nos redimiu, Ele que nos resgatou. Nós somos salvos por Ele. Mas nós também somos salvos para Ele e para a obra dEle. Isso implica algo na nossa vida. Se nós somos salvos por Jesus, logo nós somos salvos para Ele. Tu pertence a Ele. Agora nós podemos dizer: Jesus é Senhor, Senhor é Rei, Ele domina sobre a tua vida. Agora, se tu é para Ele, tu também tem que ser para a obra dEle. Tu tem que servir. Se tu não serve, alguma coisa está de errado.
Nós somos salvos por Jesus, mas nós fomos salvos para Ele, e nós fomos salvos para a obra dEle. Nós não fomos salvos por merecer. Tu não foi salvo por obras. Efésios 2 fala isso, cara. Tu não foi salvo por nada que tu tenha feito. Pelo contrário, Efésios 2:10 complementa: tu foi feito para as boas obras e não por boas obras. Vamos ler, nem tem no meu esboço aqui. Alguém acha aí Efésios 2, do 8 ao 10? Alguém acha aí, faz favor. Rápido. Vem aqui, vem cá. Lê aqui. Porque pela graça vocês são salvos, e mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Criados em Cristo Jesus? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Ou seja, cara, presta atenção. Tu não foi salvo por obra, para que ninguém se glorie, entendeu? Justamente para tu não fazer assim, pô, mas eu fiz isso aqui, é óbvio que Deus vai me salvar. Eu vivo certinho. Eu cumpro todas as regras, eu nunca fiz mal para ninguém. Eu nunca roubei uma caneta Bic, então é certo que eu vou para o céu. É óbvio que eu vou para o céu. Olha para minha carinha, eu tenho um rosto angelical, isso é verdade, mas não é a questão agora. Tu vai para o céu. Eu vou para o céu, nós vamos, porque a gente se comporta, a gente vem domingo, a gente levanta a mão, a gente canta. Não, para que ninguém se glorie. Agora, nós fomos criados em Jesus para as boas obras. Se tu está em Cristo, tu tem que ter fruto. Se tu está em Jesus, tu tem que produzir. Se tu é de Jesus e está nele, tu precisa produzir alguma coisa, gerar frutos. Tu tem que ter boas obras. Tem que ter boas obras. Por quê? Porque ele te salvou para elas. Detalhe, também não é mérito teu. Continua não sendo, porque o texto diz, preparadas de antemão por Deus. Mesmo o que tu faz de bom, não é mérito teu, foi Jesus que te deu, foi por causa de Jesus. Ou seja, não pense que a recompensa no céu para os cristãos se dará porque tu fez por merecer, porque tu fez, afinal de contas, então Deus não tem outra escolha a não ser te conceder salvação, te conceder o céu, te conceder galardão. Nós seremos avaliados justamente por essas boas obras. Ou, melhor dizendo, nós seremos avaliados pelas nossas obras. As más também vão entrar no cálculo. Nós vamos ser avaliados justamente pelo que nós fazemos. O avaliador, o que vai definir se tu será recompensado ou não, é se tu fez visando a missão de Jesus, visando a obra de Jesus, visando a glória de Jesus. E, cara, o texto fala isso claramente. Isso fala, olha só, alguns textos sobre o julgamento, tá? Alguns, presta atenção. Mateus 25, que é o que nós estamos baseando aqui, 31 ao 46, Lucas 19, do 17 ao 19, Romanos 2, 6 ao 11, Romanos 8, 1, Romanos 14, 10 ao 12, 1 Coríntios 4, 5, 2 Coríntios 5, 9 ao 10, Colossenses 3, 25, Apocalipse 11, 18. Cara, a Bíblia é cheia de passagens mostrando que a gente vai ser julgado. Agora, te imagina na presença do Senhor, e óbvio que tu estará na presença desse que tu almeja ver, e eu espero que tu almeje ver, mas imagina alguém que tem olhos de fogo, ou seja, nada escapa da visão dele, nada foge. Inclusive, o texto que eu mencionei antes, que Deus vai fazer com que ele julgue os segredos de todas as pessoas. Imagina tu, cara, na presença desse Senhor, e o único que pode julgar, porque afinal de contas ele não cometeu pecado.
Tu estar na presença dele, tu não tem mérito nenhum, tu está lá porque ele quis que tu tivesse, e ainda assim o que tu fez vai ser avaliado. Vamos ver se tu fez para mim mesmo. Assim como a punição, a recompensa vai ser com base nisso. A recompensa vai ser de acordo com o que tu faz. Isso muda tudo. Isso muda completamente. A forma como tu vive tem que mudar. Presta atenção aqui, ei. Alguns estão dispersos. Presta atenção no que eu estou falando. Isso aqui precisa mudar a forma como tu vive hoje. Isso aqui precisa mudar completamente a forma como tu vive hoje. Como tu te comporta. O que te motiva. Isso aqui precisa mudar a forma como tu enfrenta a tua vida. Porque se afinal de contas tu quer ir para o céu, tu quer galardão, tu quer uma recompensa, tu tem que fazer para Ele. Amém? Mas, para fechar esse ponto aqui, isso aqui precisa servir de consolo, cara. Porque se afinal de contas nós somos criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, então necessariamente nós seremos recompensados. Isso aqui tem que ser um consolo para nós. Sabe aquela injustiça que tu sofreu? Sabe? Sabe aquela desonestidade? Sabe aquela mentira que contaram para ti? Sabe aquela situação que não era para tu estar passando e tá? Sabe? Tudo isso vai entrar no cálculo. Sabe? Isso aqui tem que te consolar, tem que confortar teu coração. Isso aqui precisa estar diante de ti e ser o teu motivador. Isso aqui precisa ser algo que te faça acordar de manhã e dar um sorriso, sabe? Bom dia, Espírito Santo, sabe? Tu vai dar um bom dia, Espírito Santo. Convidar Ele para entrar na tua vida e fazer parte do teu dia. Essa doutrina que é a doutrina da recompensa eterna é um consolo para o crente fiel. Amém? Em quarto lugar e último. Jesus retirará a maldição do pecado e os seus efeitos. Até hoje a gente sofre os efeitos do pecado. Gênesis 3 não é chamado de a queda sem razão. Foi uma queda. Por conta disso, nós sofremos maldição, cara. A terra é maldita por causa disso. O trabalho, ele sofreu maldição. O homem foi criado para trabalhar. Não sei se sabe, né? O homem foi criado para cultivar e guardar o jardim. Ele trabalharia. O que aconteceu então? O trabalho sofreu maldição. Deus falou, do suor do teu rosto tu vai comer. Ou seja, vai ser trabalhoso, cara. Ah, tu não faz ideia. Sabe? Vai ter boleto batendo na tua porta todo dia. É mais ou menos isso. Nós vivemos hoje sob maldição. E a pior maldição que a gente sofreu lá naquele jardim foi a separação de Deus. A pior maldição de todas foi padecer agora esse afastamento de Deus. Nós vivíamos em comunhão com Deus. Deus estava no jardim. Havia comunhão plena entre Deus e o homem. Havia interação e nós perdemos isso. A ponto de a gente sequer conseguir imaginar como era a vida antes do pecado. A gente vive agora sob maldição, separados de Deus. Nós vivemos separados, ou nós estamos separados da humilde boa vontade de aceitarmos a verdade. Ou seja, nós temos problemas teológicos. Nós vivemos hoje separados do propósito da nossa criação. Ou seja, nós temos problemas psicológicos. E tem muita gente com problema psicológico. Nós vivemos separados uns dos outros, problemas sociais e de relacionamento. Nós vivemos afastados da criação, problemas ecológicos. Hoje, há afastamento, separação em todos os âmbitos da nossa vida. Em todos os aspectos do nosso viver existe separação. A morte, o que é isso senão a separação da parte física, da não física, da parte imaterial do ser humano? É uma separação. A gente sofre agora essa maldição até o talo. Quando Jesus voltar, glória a Deus. Quando Ele voltar, Ele vai reverter isso aqui. Quando Ele voltar,
não haverá maldição que resista à volta de Jesus. Não haverá maldição que permaneça diante do Senhor. Ele vai reverter, Ele vai desfazer, Ele vai lançar por terra. Não vai permanecer. Sabe esse trabalho penoso? Sabe, tu trabalha e não rende, parece que não deslancha. Tu trabalha, tu faz, tu acontece e não muda. Eclesiastes mostra para nós, né, o suficiente que o trabalho debaixo do sol é penoso, a vida humana está sob maldição. Jesus vai reverter isso aqui. Jesus vai reverter. Nós precisamos, presta atenção, nós precisamos do perdão da primeira vinda. A primeira vinda de Jesus foi para nos conceder perdão, para alcançarmos perdão. Nós precisamos agora da retirada da maldição da segunda vinda. Bendito é o nosso Senhor que garante que ao voltar não haverá maldição do pecado que permaneça. Bendito é o nosso Deus. Cara, presta atenção, não é só o pecado que vai ser retirado, é os efeitos do pecado, isso muda tudo. Porque uma coisa é o pecado, ok, tem pecado nosso que já foi vencido, a gente já abandonou, a gente já experimentou isso aqui. Agora, imagina um lugar, imagina uma terra, imagina uma criação em que não vai ser necessário ter hospital. Não vai ser necessário orfanato, não precisa mais, não precisa de remédio, não precisa ONGs, não precisa nada disso, não vai mais existir, porque isso é consequência do pecado. Por que existe hospital? Porque existe enfermidade. Por que existe remédios? Porque a nossa saúde, o nosso corpo é debilitado. Não vai mais existir isso aqui. Não vai ter mais. Jesus vai reverter isso aqui. Essa maldição, Ele vai esmigalhar com o poder da sua mão. Glória a Deus. Ele vai reverter isso aqui, cara. O que Ele vai fazer quando voltar? Ele vai julgar todo mundo. Ele vai mandar os ímpios para o inferno. Se não é cristão, não está com Ele, vai para o inferno. Agora, quem está com Ele vai ser recompensado. É graça. É graça. E por último, Ele vai reverter essa maldição que a gente vive diariamente. Ele vai mudar isso aqui. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Bendito é o nome dEle. Ok. Entendi. Ele vai voltar, vai desfazer. Ok, entendi. O que muda para nós hoje? O que muda? Como a obra da segunda vinda, como a obra da segunda vinda de Jesus muda o nosso hoje? E se eu estou falando da segunda vinda, tu tem que ter um olhar para frente. Como que tu vendo, antecipando essa segunda vinda de Jesus, muda o teu agora? Em primeiro lugar, autoexame. Em primeiro lugar, se tu crê que Jesus vai voltar, se tu crê que Ele vai julgar justamente, não haverá uma injustiça, se tu crer, e ainda assim tu vive sem analisar cada mínimo ato, cada mínima atitude que tu tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Nós precisamos analisar, nós precisamos avaliar, nós precisamos examinar os nossos atos, os nossos pensamentos, nossas palavras e as nossas motivações. Amém? Em segundo lugar, nós precisamos de arrependimento. Se Jesus de fato vai voltar e vai julgar, e ao se examinar, tu percebeu que tem pecado na tua vida? Cara, e é impossível tu não identificar um pecado ou outro? É impossível tu não identificar um pecado ou outro na tua vida? Pastor, não identifiquei. Cara, deve ser orgulho então. Deve ser orgulho. Peça mais discernimento ao Senhor, humildade, que talvez tu vai começar a identificar. Se tu identificou através do autoexame, então tu tem que te arrepender. O arrependimento é uma arma que nós temos, que Deus nos concede para fugir do inferno e se aproximar de Jesus. É por meio do arrependimento que nós abandonamos o pecado e nos tornamos mais parecidos com o Senhor. É por meio do arrependimento que Deus vai moldando a nossa vida de acordo com Cristo.
É por meio do arrependimento que nós nos tornamos mais a imagem dele. O problema é que muitos não creem nisso aqui hoje. Muitos não creem nisso aqui hoje em dia. Em terceiro lugar, se tu crê de fato que Jesus vai voltar, tu precisa fazer missão. Se tu crê que Jesus vai voltar e vai julgar, tu precisa fazer missão. Por quê? O principal propósito da igreja, adoração. Tá? Não, é Mateus 28. O principal propósito da igreja é missão. Não, a missão é uma consequência por não haver adoração. Se nem todos adoram a Deus, precisamos fazer missão. Ok? Entendido? Logo, nós queremos almejar que todos adorem e se prostrem diante do nome de Jesus. Porque nós queremos que o nome dele seja de fato adorado. Porque nós queremos que o nome dele seja o destaque, o que está no lugar mais alto, o que está no local de extrema adoração, máxima adoração. O que tu faz? Tu chama outros para isso. Tu chama outros para participar disso. Tu faz missão. Jesus é digno de adoração? Sim ou não? Jesus merece adoração de alguns ou de todos? Se ele não é adorado por todos, vamos chamá-los? Amém ou não? Se Jesus ainda não é adorado por todos, e Filipenses 2, do 9 ao 11, diz que ele tem um nome que está acima de todo nome, nós não podemos aceitar. Tu não pode concordar com o fato de que ele não é adorado por todos. Isso tem que incomodar, isso tem que perturbar. Amém? Em quarto lugar, tu precisa de posicionamento. Tu precisa te posicionar, primeiro, diante de ti mesmo. Para ti mesmo. É uma aliança contigo mesmo. Tu precisa te posicionar. Cada coisa que tu faz, ou antes de fazer, cada coisa que tu fala, ou antes de falar, tu precisa se perguntar, isso aqui glorifica a Deus? Isso aqui é para Jesus, porque afinal as minhas obras serão avaliadas. Isso aqui glorifica a Deus? Vai servir para recompensa ou não? Além disso, tu tem que te posicionar diante dos outros. Tu precisa de posicionamento diante do mundo. Apocalipse fala, né? Aqueles que se envergonharem dele, ele também se envergonhará diante do Pai. Jesus não... A ideia é a seguinte. Tu tem que imaginar o seguinte. Cada vez que tu fica com vergonha de falar de Jesus, Jesus fazendo assim, sabe? Entendeu? Mas eu vou falar de... Ai, que vergonha. Jesus já olha para ti assim. A ideia é que tu te posiciona. Por quê? Porque tu é destemido. Cristão não tem medo. Se tu tem que vencer. Porque nós não temos o espírito do medo, ou espírito de covardia. Paulo fala a Timóteo. Nós não temos o espírito do medo. Jesus falou, tu tem que temer aquele que pode lançar corpo e alma no inferno. E nós vimos quem é que lança corpo e alma no inferno? Jesus, é Deus. É Ele mesmo. Por que tu vai temer qualquer outra pessoa? Por que tu vai temer qualquer outra coisa? Tem que ter posicionamento. As pessoas vêm falar para ti, falam sobre pornografia, falam sobre imoralidade, falam sobre mentira, falam sobre desonestidade, falam sobre tudo, falam sobre aborto, e a gente se cala? Como assim? Como assim? Sabe por que a gente está vivendo o que está vivendo hoje no Brasil? Presta atenção no que eu vou falar. Eu não estou dizendo que a totalidade da culpa é nossa. Mas nós estamos vivendo o que estamos vivendo no Brasil hoje por culpa da igreja.
por falta de voz profética no Brasil. Falta de voz profética. O que é isso? O que o profeta fazia no Antigo Testamento? Ele se levantava, se colocava diante do rei e dizia: rei, isso que está fazendo é errado, e Deus vai te matar. O que tu está fazendo é errado, e Deus vai condenar por causa disso. Deus vai enviar juízo. João Batista fez isso diante de Herodes. Ele morreu. Ok. Falta a voz profética hoje no Brasil. Pessoas se posicionando e dizendo: isso que está acontecendo aqui é maldoso, é diabólico, é desonesto. O que Alexandre de Moraes faz é diabólico. Ele está a serviço de Satanás. O que Lula faz é diabólico. Ele está servindo ao trono das trevas. Falta a voz profética para se levantar hoje e dizer o que os juízes, o que o judiciário está fazendo, o que os políticos estão fazendo, em sua maioria, não estou dizendo que é todos, em sua maioria é diabólico. Deus vai mandar juízo. Na verdade, já está mandando. Boa parte do que está acontecendo no Brasil hoje é culpa nossa. Porque nós aceitamos, nós passamos a concordar, nós nos tornamos amigos do rei. E aí agora ninguém tem coragem de levantar o dedo e dizer o que está fazendo é errado. O que tu está fazendo é errado. Te arrepende. Te arrepende. Em quinto lugar, a segunda vinda de Jesus tem que mudar hoje a nossa excelência no serviço. Ou melhor, o nosso serviço, causando excelência naquilo que fazemos. O último versículo do capítulo 15 de 1 Coríntios fala que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Lembra? Nosso trabalho no Senhor não é vão, ou seja, tudo que a gente faz é para Ele. Em última instância, eu falei hoje para o pessoal na catequese aqui, em última instância, o nosso patrão é Jesus. Coríntios, Paulo fala, ele fala Efésios, os Colossenses. Em vários lugares a gente vê que o nosso trabalho, em última instância, é para Jesus, não é para um patrão humano. Seja comendo, seja bebendo, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, se é para Deus que tu está fazendo, tu tem que fazer bem feito. Tu tem que fazer muito bem feito. Minha irmã, a comida que tu faz em casa, tu não faz a contragosto. Não é para ti, Cláudio. É muito boa, continua. Deus te abençoe. A comida que tu faz em casa tem que ser muito bem feita. Meu irmão, o teu trabalho tem que ser muito bem feito. Deus te levantou para trazer o sustento para casa. Como que tu vai fazer meia boca? Tudo que tu faz tem que ser bem feito. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui, olha para mim. O sexo que tu faz em casa tem que ser bem feito. Tu não pode entregar algo meia boca para o teu marido, ou tu, homem, para a tua mulher. Tu não está fazendo para ela, tu está fazendo para Deus. Seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Se tu vai fazer sexo em casa e tu não lembra que está fazendo para Deus, tu está agindo igual um pagão. Está agindo igual um ateu, igual uma ateia. Quando tu vai fazer sexo em casa, tu faz primeiro para Deus. Em segundo lugar, para o teu cônjuge, para a tua mulher ou para o teu marido. Em terceiro lugar é tu, o teu prazerzinho, o teu pequeno orgasminho ali. Tu tem que fazer com excelência. Amém? Amém, gente? Em sexto lugar, se nós cremos que a vinda de Jesus vai fazer tudo isso, então isso tem que gerar esperança e consolo para nós. Porque afinal de contas, nós seremos livres das dores dos pecados. Nós seremos livres
do sofrimento. Nós seremos livres da maldição da criação. Nós receberemos um corpo glorificado. Nós estaremos com Jesus para sempre. As dores não existirão mais. O nosso corpo glorificado será conforme o dele. O que isso tem que fazer em nós? Gerar esperança e consolo. Agora, de novo, deixa eu respingar um pouquinho na missão de novo. Como que a gente vai fazer isso e não levar essa palavra de esperança para outros? Como que a gente faz isso e não traz outros para junto? Como Judas 23 fala, salvando outros, arrebatando-os do fogo. É tão bom, isso aqui é esperançoso ou não é? É ou não é? Saber que as nossas dores serão retiradas. Quando Jesus voltar, será muito bom, é prazeroso, será alegria, contentamento. Mas isso aqui também tem que servir para o outro. Esse consolo não é exclusivo, não é meu. Em 7º lugar, como que a gente age hoje? O que muda para nós hoje? Vivendo o shalom, já e ainda não. Infelizmente, nós somos limitados nas traduções. Quando a nossa Bíblia em português vai traduzir o termo shalom, ela traduz por paz. Só que o termo mesmo vai muito além de paz, ok? Shalom quer dizer plenitude, tudo no lugar. Tem até uma música agora assim, né? Tudo no lugar, nada fora do lugar. Mas é mais ou menos a ideia, ok? Shalom é tudo realizando o seu propósito perfeitamente, idealmente, ok? Não há conflito, não há incapacidade, não há nenhuma carência. Shalom é as coisas resolvidas, é tudo no seu devido lugar, cumprindo exatamente aquilo que foi designado. Nós vivemos hoje com vistas à volta de Jesus, e quando ele voltar, ele vai colocar as coisas no devido lugar, ele vai dar ordem às coisas, a esse caos que nós vivemos hoje. No entanto, a gente já vive assim, a gente coloca ordem nas coisas. Tu coloca ordem primeiro na tua vida, tu vai colocando em ordem as coisas. No Shalom, nós teremos paz, justiça, saúde, bênçãos. As armas serão transformadas em arados, a Bíblia diz. Então nós vivemos assim hoje. Até lá, nós vivemos como cidadãos dos céus que vivem na terra. Até lá, tu és cidadão desse reino, mas tu vive a vida do reino aqui. Até lá, tu está em Cristo, mas vive aqui em Novo Hamburgo, em Sapiranga, em Ivoti, em Campo Bom. Tu está em Cristo, mas está aqui. Tu é de lá, mas vive aqui. Tu vive o reino de lá, mas coloca em ordem aqui. Amém? Fica de pé. Deixa eu perguntar para ti, vocês estão tão quietos, eu estou incomodado. Quem aqui espera a volta de Jesus? Quem aqui almeja a volta do Senhor? Não é só uma perguntinha do sermão, sabe? Nem está aqui no meu esboço, não anotei isso. É uma pergunta genuína e eu quero que tu dê uma resposta genuína. É uma pergunta franca e eu quero uma resposta franca. Quem aqui espera Jesus? Porque a impressão que dá é que muitos de nós se acostumou com essa vida. A gente se acostumou com esse mundo aqui. A gente se acostumou com o jeito como as coisas estão. Nossos filhos estão saudáveis, cada um com sua roupinha, nós temos o nosso salário, temos a nossa vidinha e está tudo bem. E a gente se adaptou com isso aqui. A impressão que eu tenho é essa. A impressão que eu tenho é que muitos de nós esqueceu de levantar os olhos e olhar lá na frente. E almejar esse dia. E ansiar, desejar, pedir por esse dia. Eu tenho a impressão que muitos de nós se acostumou com um bom saláriozinho que tem e acabou esquecendo que tem algo muito melhor lá na frente. E acabou esquecendo que o porvir é muito melhor, incomparavelmente melhor do que agora. A impressão que eu tenho é essa. A ponto de a gente não fazer mais as coisas apressando a volta de Jesus.
Porque a ideia é essa. Nós temos que viver de forma santa, buscando a santificação, Pedro fala, apressando, acelerando a volta de Jesus. Então o que tu faz? Tu não para de olhar para aquele dia lá. Isso tem que mudar o teu hoje, a tua santificação. Isso tem que fazer com que tu leve outros contigo, porque afinal de contas, Deus tem pessoas a salvar. Enquanto Ele não salvar todos que Ele designou, Ele não volta. Nós temos que conquistar pessoas para Jesus, ganhar almas para Deus. Por que a gente não faz missão? Por que a gente não ora mais? Quarto, eu falei sobre isso com os caras aqui. Por que a gente não tem ânimo mais? Por que a gente não tem vigor nas coisas que faz? Por que o nosso culto é pacato? Sabe? As crianças são mais animadas que nós. As crianças têm muito mais ânimo. A gente só ouve as crianças no culto. É difícil ouvir um amém, glória a Deus, aleluia. É difícil a gente levantar as mãos para o céu e almejar esse dia em que nós estaremos diante dele e não precisaremos mais dos olhos espirituais, do nosso olhar de fé, mas nós veremos literalmente o nosso Senhor. Isso precisa mudar o teu culto aqui e agora. Isso precisa mudar a forma como tu adora ao Senhor. Isso precisa mudar a forma como tu vem no domingo de manhã. Tem que vir com vigor, tem que vir com vigor, tu tem que desejar isso aqui, tu tem que querer isso aqui é para quem quer, isso aqui é para quem deseja ver Jesus, isso aqui é para quem deseja ver o Senhor, e não para quem se acomoda, e não para quem está parado diante dele de forma apática. Mas é para quem quer ver Jesus. Eu anseio ver o meu Senhor. Eu anseio e eu convido a ti, meu irmão, minha irmã, entrega teu coração a Ele agora, nessa manhã. Levanta a tua mão, glorifica o nome dEle. É tudo para Ele. Nós estamos aqui por causa dEle. Não é aceitável vir aqui no domingo de manhã e tu não cultuar Jesus de fato. Culto é isso, entregar a ti o teu coração, entregar a tua totalidade a Ele. É inaceitável que tu venha aqui num domingo de manhã e volte do mesmo jeito. Tu vem com sono, continua com sono e volta com sono. Não pode, tem coisa errada. Tem coisa errada. Isso aqui é para quem quer. Isso aqui é para quem quer Jesus. Isso aqui é para quem não vê a hora. Aquele que vem virá e não vai demorar. 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 Aquele que vem virá, não vai demorar. Ele breve vem. Ele breve vem. Ele está vindo aí. Te prepara. Consagra a tua vida. Te entrega o Senhor. Entrega a tua adoração. Derrama o teu coração. Entrega a ti mesmo como sacrifício vivo. Porque Ele está vindo aí. E Ele vai julgar. E Ele está vindo receber o que é dEle. E Ele está vindo buscar o que é dEle. Entrega a Ele. Dá a Ele, não retém, não fica para ti. Aquele que vem virá e não vai demorar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Ele merece, Ele merece. Aplaude mais forte, porque Ele merece. É tudo para Ele. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Inclina sua cabeça. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. É tudo para ti, Jesus. É pelo teu nome, é por causa do teu nome nós reconhecemos a tua grandeza, a preciosidade do teu nome. Pega o que é teu, pega o que é teu. Aleluia, pega o que é teu, Senhor. Bendito é o teu nome, bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome do Senhor. É tudo sobre Jesus,
Se tu não vem aqui por causa dele, não vem mais. Se tu não entrega o que é dele, não dê mais, mas faz as coisas para ele. A finalidade da tua vida, o objetivo da tua vida precisa ser Jesus, 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 Jesus. Olha a preciosidade desse nome, Jesus, Jesus, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.